Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso novo canal aqui, Fala VGP. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, que é nosso primeiro bate-papo, nosso primeiro podcast. Eu estou aqui com esse homem de Deus aqui, que é o pastor Clóvis. Que honra a gente estar começando com o pé direito. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Cícero. Obrigado por essa oportunidade, por esse carinho e por essa honra, né, de nós estar juntos aqui hoje. Maravilha. E eu espero que a gente venha suprir aquilo, a expectativa, né, e venha ser honrado pelo Senhor e venha dar tudo certo, que esse primeiro dia que se inicia essa noite venha crescer muito, dar muitos frutos, que venha sentar pessoas de boa índole neste lugar, como você é comigo, como você é com essa população, e que a gente venha ver crescer muito, com muita alegria. É o que eu desejo para você no dia de hoje. Obrigado, pastor. A gente que está honrado de ter você aqui, a sua companhia, né? E eu acompanho a sua história há muito tempo em Vargem Grande, entendeu? Eu sei da sua história de superação, mas hoje você vai contar aqui para a gente, né? Para as pessoas aí, né? E maravilha. Maravilha, então eu gostaria que você falasse aí, né, contasse um pouco da sua história, da sua superação, que eu sei que tem muita luta aí, né? Foi. Entendeu? E, poxa, então bora lá, vamos Bora conversar, né? Vamos lá. A gente, pela misericórdia de Deus, a gente foi resgatado pelo Senhor, né? Ele tirou a gente de um lamaçal do pecado, restaurou minha família. Eu tenho 32 anos com a minha esposa. Passamos algumas lutas, um processo, mas há 15 anos atrás a gente foi resgatado. Me deu 4 filhos abençoados, 2 meninas e 2 meninos. Aí eu morava em São Paulo, e Deus falava assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí me trouxe para cá. Aí 8 anos de ministério, né, no centro de Vargem Grande. Deus tem honrado, restituído muitas famílias, muitos casais, muitos jovens, né? Deus tem feito uma grande obra muito bonita e a gente tem se alegrado e a gente tenta sempre abranger e fazer crescer mais, né? Alcançar mais espaço para ajudar mais. Quanto mais pessoas, mais famílias a gente puder alcançar, melhor é. E hoje a minha gratidão é poder falar daquilo que Ele fez na minha vida. É poder falar da restauração, das curas, das libertação, dos perdão que a gente liberamos, né? Para poder chegar, né? Porque é necessário. Para a gente viver o novo, tem que despojar do velho. E Deus tem feito uma grande obra. E a gente tem muito feliz. E hoje honrado de estar aqui, né, com meu irmãozão e poder agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar junto. Eu tive conhecimento da sua história aí, sei que lá atrás teve muita, né? Foi. Muita história de superação. Foi. Né? Mas graças a Deus você vê que maravilha, hoje você está aqui com a gente. E aquela igreja maravilhosa, né? Tantas coisas boas acontecendo, quantos projetos. Tem bastante. Né? Então é só glória, né? É só verdade. Glória. É só glória. E na próxima nós vamos estar com a bispa aqui também. Vamos, né? Trazer ela para vir junto. Opa, família, né? Família unida, maravilha. Então é isso aí. Conta mais alguma coisa aí que as pessoas estão interessadas a saber aí na sua superação de muita coisa, que né, sei que tem muita história aí, né? Sim. Não foi sempre esse mar de rosa, não, né? Não, quando... Fez lembrar agora, né? Quando a gente estava no mundo, eu mexia com a agiotagem, né? Eu mexia com a agiotagem, eu estava mexendo com esse público que estava nesse mundo, estava perdido. Realmente estava vivendo uma vida de luxo, mas no mesmo tempo sofrendo, né? Porque eu estava perdendo minha família, meu casamento, meus filhos. E quando Deus entrou, Cícero, Ele tocou em mim. Aí eu larguei tudo. Na hora que Ele entrou, Ele tocou em mim e eu não quis saber de mais nada. Eu larguei tudo aquele dinheiro, larguei tudo. Uma continha muito alta. E eu comecei do zero. E você vê como é que é, né? Às vezes as pessoas, elas conquistam muitas coisas, mas ela não tem uma estrutura, né? Entendeu? Então ela acaba, ao mesmo tempo, aquilo ali, de repente, fica sempre naquele náufrago, naquelas coisas todas. Você vê como é que é hoje a sua estrutura como é, né? É porque, Cícero, eu falo para você, verdadeiramente eu descobri que minha felicidade e minha paz não estava alicerçado no financeiro. Eu percebi que eu podia ter vida sem questão financeira,
Porque a paz que eu tenho hoje, a comunhão que eu tenho hoje, a minha família restaurada, isso não tem preço. E tem muita gente que quer conquistar a paz comprando, não se compra a paz, né? Ela vem de graça. Tem que conquistar, é pelo Senhor mesmo. Então muitas vezes, essa paz que eu tenho hoje, eu não troco ela por dinheiro nenhum. Eu tinha um valor grande na rua, mas se eu tivesse 10 vezes mais, eu largava do mesmo jeito, porque eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu tive um encontro com Deus. E quando a gente tem um encontro, não é dinheiro, não tem barreira, não tem nada, eu não tenho palavras para esquadrinhar o que Deus fez na minha vida. Porque na mesma hora que eu tive um encontro, eu fui liberto do vício, da prostituição, da bebida. Eu fui liberto de tudo, eu fui curado. Então ali eu vi meu casamento sendo restituído. E um ponto, hein? Minha esposa estava depressiva. Quando eu fui curado, ela foi curada. Na mesma hora que eu fui liberto, eu não digo que eu aceitei Jesus, eu falo que ele que me aceitou, né? Mas na mesma hora, Cícero, que eu fui liberto, ela foi liberta. Restaurou nosso casamento. Restaurou nossa história. E olha que interessante, a gente fazia um tratamento de casal. A gente fazia um tratamento... Eu não lembro se era psicólogo, se era psiquiatra. A gente fazia um tratamento e a moça ficava no meio. A doutora, ela ficava no meio porque eu nunca fui de agredir. Graças a Deus. Nunca relei um dedo na minha esposa. Maravilha. Nunca, eu acho que assim, eu sempre falo isso. Se você pôr a mão, é melhor largar. Porque não se tem que respeitar. Você pôs a mão, acabou o respeito. Então eu nunca fui de pôr a mão. Tinha xingatórios. Que batalhar, mandava aqui. Desavença. Desavença. Coisas, né? E ali nós fazendo o tratamento de casal. Toda quarta-feira nós ia, era perto de casa, num posto lá de saúde. E a gente ia fazer o tratamento de casal. E aí a doutora ficava no meio da gente e ela não sabia, tipo, ela só controlava assim, calma aí, calma aqui. E ela tentando achar uma solução, né? Porque eles são muito, é medicina, né? É medicina, é muita ciência. Sim. Então o espiritual é difícil entender também, porque eles estudaram, e eu entendo isso também. E quando a gente foi liberto, eu e minha esposa, a gente foi curado. Chegou na quarta-feira, faz uns 3 dias depois, chegou na quarta-feira, ela falou assim, Clóvis, tem que ir lá, né? Aí eu falei, mas fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos ceder a vaga para alguém. Aí cedeu uma vaga, aí fomos lá, ela foi lá, conversou com a doutora, e falou assim, doutora, nós não precisa mais, porque a gente tivemos um encontro com Deus. Hoje nós estamos indo para a igreja, fomos libertos, e hoje nosso casamento está restaurado em nome do Senhor Jesus. E aí ela ficou sem entender. Só que aí nasceu o meu próximo filho. Eu já tinha o Pedro, né? Nasceu a Ana. E nós levamos lá para dar a vacina, né? Aí ela viu nós de mão dada, ela ficou olhando. Ela falou, daqui a pouco passou outro na ela de mão dada, ela olhando. Aí depois foi um casal lá. E eles conversaram com a gente. Falou assim, sabe que vocês precisam procurar uma igreja evangélica para vocês. Para vocês, ela recomendou uma igreja. Você vê como a porque fé ela, é importante, você entendeu? Ela entendeu o resultado que deu na nossa vida e ela recomendou o resultado para outro casal. Porque realmente, eu achei interessante isso, porque realmente ela queria ver as famílias curadas, né? Isso é interessante. Sim. E há muito tempo nós ia lá levar as crianças e aí ela sempre olhava e ficava feliz quando via a gente, né? Então, quando Deus ele entrou, ele restaurou meu casamento, restaurou minha saúde, restaurou minha família, restaurou meu ministério, me deu uma vida nova. Porque eu estava vivendo uma vida desregrada, perdida. Não tinha mais fundamento, não tinha mais direção. Eu acompanhei um pouco dessa luta, hein? Então não tinha mais sentido. Então eu estava vivendo uma vida, não sabia que qualquer dia podia acontecer qualquer coisa, eu não sabia para que lado eu ia e como ia acabar. Sim. Mas a certeza que eu tinha que não ia acabar bem. Porque quem está no caminho errado não vai acabar bem. Só que ali eu já tinha um chamado e Deus ele foi lá e resgatou. E é onde que eu tive um encontro. Mas hoje muitas pessoas acham que tem um encontro. Ele me limpou e me deu uma oportunidade. Eu sempre falo isso, as pessoas têm que entender que eu sempre falo isso. Ele me deu uma oportunidade. E esses primeiros 7 dias que eu estava limpo, eu falei, Senhor, o Senhor quer alguma coisa comigo? O Senhor não me limpou só para mim ser uma pessoa normal, limpa, não tem alguma coisa. O Senhor quer alguma coisa? Sim. Aí ele falou assim, eu quero que você lê minha palavra, que eu quero te usar na terra. E aí eu comecei a ler a palavra. Eu comecei a buscar entendimento.
E aí eu entendi, Cícero, que aquela chance que ele me deu, porque a minha eu joguei fora. A minha chance, a primeira chance, a oportunidade eu joguei numa lata de lixo. Aí eu entendi que aquela chance que ele me deu era para mim se doar. Era para mim servir o próximo. Era para mim honrar minha casa. Era para mim honrar meus filhos. Ensinar o caminho que eles devem andar. Eu falei, rapaz, agora eu entendi. Então já não é mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Agora eu preciso fazer para Ele. Aí quando eu comecei a entender e fazer para Ele, aí Ele começou a me dar diretriz, caminhos. Falou assim que eu quero. Me serve que dos seus eu cuido. E eu comecei a viver o chamado, a história. E hoje, pela misericórdia, há 15 anos na presença, né? Hoje, honrado pelo Senhor. Ele tem cuidado, tem feito maravilhas na nossa vida. Se eu contar, Cícero, os testemunhos que ele tem feito são maravilhosos. Mas também, Cícero, que eu falo para você, todo o processo, ele não é fácil, ele é árduo. Sim, sim. Porque ele não foge a ninguém na água morna. Ele foge a gente no fogo. Ele foge a gente no fogo. Porque quando ele foge, é porque ele tem algo especial e para a gente aguentar. Porque se ele não foge o nosso chamado, o nosso caráter espiritual, na hora que vem o vento, você não aguenta. Na hora que vem a provação, você não aguenta. Porque muitos às vezes se esfria, porque muitos querem passar a benção, mas não quer passar o processo. Não tem como. Porque é o processo que... É o deserto, né? O mais correto. É o deserto que a gente passa que nos leva na vitória. Só que tem muitas pessoas que querem permanecer no deserto. Aí não dá muito certo. Porque quando a gente entende, o deserto é só para passar, não para permanecer. E quando a gente passa com louvor, o nome do Senhor é glorificado. Aí é uma coisa completamente restaurada, né? Restaurada. Como sua fé impactou na sua relação familiar, com os amigos, né? Porque antes disso você tinha um outro tipo de vida. De repente você se tornou você foi para a igreja, você adquiriu como se diz, aquela estrutura toda, e você conseguiu... Como você lidou com isso? Ô Cícero, tem várias maneiras de eu explicar, mas eu tenho testemunhos. Porque você sabe que você está num mundão, aí você volta por uma coisa de regras, certo, né? Porque hoje você é uma pessoa de igreja, e você sabe que igreja é local de família, certo, entendeu? E é local de regra, certo. Porque muitas vezes as pessoas vão na igreja, ela peca o tempo todo, e ela vai para a igreja e ela chega lá, fica 15 dias na igreja, 20 dias, como eu vejo muitas pessoas falando, e ela vai na igreja e ela acha que a igreja vai resolver o problema da vida dela. Não, eu acho que a igreja você vai ter que se reestruturar e começar do zero. Certo. É o meu modo de pensar. Certo. Tem muitas pessoas que falam assim, eu fui na igreja tal e fiquei lá, para mim não fez diferença, entendeu? Então, eu acho que meu modo de pensar sobre fé é isso, entendeu? Então, eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre essa... Nesse caso, eu tenho vários testemunhos, né, Cícero, que eu passei, e tem dois que foi muito interessante para mim. Eu estava um mês convertido, um mês Deus me resgatou, e eu estava na casa de um parente, aí tinha alguns amigos em comum, que andavam comigo quando é a época do mundo, né? E tinha uns 4 amigos, todos casados, e aí foi conversando, a conversa já não batia com a minha conversa mais. Já não batia, não dava a mesma liga. Parecia que, né? Não, houve uma mágica ali. Eles estavam falando uma língua. E sabe o que foi interessante para mim? Que na hora que eles estavam falando, Cícero, eu comecei a falar e eles falavam tudo sobre o mundo. Sobre as coisas do mundo. Sobre ter posse, sempre ganhar isso, conquistar aquilo. E não é ruim. Só que a essência de Cristo é família. E quando eu ouvi eles falar, eu olhei para o céu e agradeci a Deus. Falei, Senhor, obrigado por o Senhor rasgar o véu e abrir minha visão. Porque eu estava cego. E a Bíblia diz que não tem como um cego que é outro cego. Eu não tinha como sair se Deus não rasgasse o véu da minha visão. Então, eu glorifico a Deus que Ele abriu o meu entendimento. Porque quando Ele abriu esse entendimento, aí eu fui num restaurante com um amigo. Aí ele falou, Clóvis,
Ele olhou para mim e falou assim, Clóvis, como é que você consegue estar feliz todo o tempo, sorrindo e feliz? Eu falei, hoje eu tive um encontro com Cristo. Mas, Clóvis, você ficou duro, você largou tudo. Meu, como que você consegue? Você era o mais baladeiro, não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, mas eu descobri, irmão, que eu não estou preso. Porque ele falou que eu estava preso. Olha a diferença, você vai entender agora. Ele falou assim, você está preso. Eu falei, eu vou te mostrar o contrário, que eu não estou preso, eu estou liberto. Hoje eu estou livre. Há um tempo atrás eu estava escravo, hoje não, hoje eu estou livre. Aí ele falou, Cláudio, me convence então. Eu falei, calma aí. Aí eu falei para ele, eu descobri que minha felicidade não estava pegada em nada desse planeta, dessa terra. A minha felicidade não estava pegada em dinheiro, não. Eu descobri que a paz é em Cristo. E olha só, vou te explicar como eu estou livre. Se eu quiser hoje ir ali no mercado, comprar uma garrafa de uísque, comprar um energético, tomar, eu tomo, eu tenho essa liberdade. Se eu quiser ligar para uma mulher, sair com uma mulher, eu posso sair, eu tenho essa liberdade. Só que eu sei que isso lá atrás me fez mal. Contaminou a minha vida, a minha casa e a minha família. Me trouxe luta. Para que eu vou querer fazer algo que me trouxe luta? Sim, então hoje eu estou liberto, eu tenho uma escolha. Eu posso escolher ir ou não ir. A minha decisão é não ir, porque eu quero edificar a minha casa. Agora eu falo para você, você consegue parar de beber? Hoje é para amanhã? Eu falei, você pegou pesado. Eu falei, tá vendo? Quem está escravo é você. Você ainda não conseguiu se libertar, mas eu vou orar pela tua vida, Deus vai te libertar também. Para ele entender, porque as pessoas olham para a gente, agora virou crente, não pode fazer nada, virou crente, não pode... Não, a gente é liberto, a gente vive... Só que a gente tem opções, escolhas. A Bíblia relata que, assim, quando a casa está limpa, Deus ele vem e limpa a casa. Só que se a gente não dá continuidade, abastecer a presença do Espírito Santo, ela fica limpa e vazia. Olha o perigo de ela ficar vazia. Vem os que estavam, o inimigo que estava, e volta mais 7. Então, quando eu busco a presença, quando eu oro, a minha renúncia, não que eu vou virar santo nem santarrão, a minha renúncia é para o velho homem não se manifestar, para o velho homem não voltar. Eu preciso de me abastecer da presença, da palavra, e para poder ter uma palavra boa, ter uma condições boas, ter um direcionamento, porque quando todo dia, Cícero, que você busca o Senhor, Ele te dá uma nova história, te dá um projeto, te dá uma mente aberta, te gera um testemunho. Então hoje, eu não posso viver mascarado, eu não posso viver o mundo ou a igreja, é escolha, é renúncia. E para mim chegar nessa renúncia, no Cristo, é perca, é perder, perdoar. E falando desse momento de fé seu aí, eu também já tive umas aprovação. Não sei se eu comentei com você uma vez que eu andava muito moribundo tal, e na época eu era noivo, né? E eu não tinha nem vontade de sair para nada. Aí ela chegou num sábado e falou assim, nós vamos te levar numa igreja. Entendeu? Que igreja? Eu não gostava. Eu falava pra ela, não, que igreja? Você tá doido? Eu vou atrás disso aí não gosto, não sei o quê. Aí me enfiaram no carro e eu fui. Eu lembro que foi lá no Jabaquara, numa igrejinha. E cheguei lá, quem disse que eu quis entrar na igreja? Uma igrejinha pequena, aí tava lotada e aquele pessoal cantando. Sim. Nossa, ali tava... Eu falei, não, eu não vou nisso daí. Eu fiquei do outro lado da rua. E aí eu lembro que estava até garoando, né? E eu falei, eu não vou. Eu fiquei num ponto de ônibus, o pessoal lá na igreja e tal. Daí a pouco saiu lá umas pessoas lá com uma bacia de água, e eles com a brocha molhando e tal, atravessaram a rua, jogaram água em mim, você vê, eu não fui na igreja. Quando foi na segunda-feira, eu senti uma transformação enorme na minha vida. Eu acordei com outro tipo de visão do mundo. Então você vê, se você está ali, né, você entendeu, o Espírito Santo está ali, né? Não adianta você querer buscar isso num prostíbulo, num boteco, não tem como. Então acho que você tem que, a fé tem de caminhar junto. Verdade. Mesmo a ciência, mesmo os grandes médicos, eles falam, olha, a fé tem que... Você não vê quantas pessoas que têm fé que se cura de câncer, de um monte de outras coisas? Entendeu? Porque a fé é aquilo que está dentro de você, né? Eu acho que isso daí é uma coisa importantíssima. Então, por isso que eu sempre falo, às vezes, as pessoas têm que procurar a religião, né, independente de qual que seja, mas tem que ter aquela
estrutura, né? Que nem você está relatando para nós aqui, que é uma coisa fantástica. Lembra das pandemias também, né? E tanta coisa que passou. E eu lembro como você lutou. Você entendeu? Eu lembro, eu tive acompanhando, então fala um pouquinho dessa luta e fala o que te fez você vir aqui para os braços de Vargem Grande Paulista. Então, Cícero, quando você está falando do seu testemunho, eu olho para o senhor, para você com muito carinho, meu amigo, você sempre foi uma pessoa iluminada, sabia? Quantas vezes eu parei para conversar com você, Deus te usou para falar comigo, você nem sabe. Porque você tem essa diretriz e você tem um discernimento. Você sabe... Às vezes eu não sei se você pega, mas você tem essa visão espiritual de liderança. Você tem essa visão espiritual. E muitas vezes eu precisava de uma resposta, eu chegava lá e Deus usava a tua vida para falar comigo. E é interessante isso. E o principal, onde que o inimigo mais trabalha é na família. Onde que o inimigo mais trabalha para destruir a família. Por isso lá na Pedra Viva eu não falo que é uma igreja, eu falo que é uma família grande. Família Pedra Viva, você viu lá, né? E pela misericórdia, Deus me usa muito para relacionamento, famílias, restaurar famílias. Esse mês já saiu 2 casamentos, amanhã vai sair mais um casamento, já saiu 2, amanhã vai sair mais um. E a gente tem investido nessa área, alicerçado famílias, casamentos, famílias que estavam prontas a separar, famílias que estavam com depressão, não conseguia mais estar junto. Sabe que eles vinham assim e falavam, não tem mais jeito. Aí Deus colocava lá no meio e falou, não tem para você, mas para Deus tem. Aí Deus entrava, que eu entrei em várias casas, ou seja, muito interessante, várias casas que o camarada estava com a mala pronta para ir embora, aí Deus mandou ir lá, daqui a pouco estava um beijando o outro, eu te amo, coisa linda. Aí o nome do Senhor foi glorificado e o inimigo perdeu, né? E eu vi muita restituição, Deus tem feito uma obra muito bonita. Eu tenho só agradecido nessa área, né? E para cá, falando a sua pergunta, eu morava lá no 18 da Raposo. E aí, Deus falou assim, filho, vai espiar a terra, que eu vou te mandar para outro lugar. Eu rodei. Rodei Cotia, rodei Calcaia, rodei tudo quanto é lugar. Aí cheguei em Vargem Grande, Cícero. E aí ele mandou olhar uma casa. Olhei até aqui para cima, tem um condomíniozinho em cima, tem? Lá na ponta lá. Aí eu entrei no condomínio, só que era muito pequeno. Aí eu olhei umas casas pequenas. Aí o profeta olhou para mim e falou assim, você está olhando a casa pequena por quê? Quem vai te dar sou eu. Aí eu falei, rapaz, eu tinha um apartamento, né? Um apartamento de 50 metros quadrados lá em São Paulo. Aí olhamos essa casa, entramos, eu e minha esposa, oramos dentro dela, gostamos da casa, estava construindo ainda. Oramos, falei, agora está na mão de Deus. E aí o profeta de novo veio e falou assim, já compraram a casa? Já mudaram? Eu falei, não. Mas por que vocês não mudaram? Já era para vocês terem mudado. Vocês venderam o apartamento? Não. Vocês colocaram placa? Não. Ofereceram para alguém? Não. Vai vender como? Aí nós ligamos para o corretor num dia, num sábado. No domingo, ele falou com o proprietário. Na segunda, o proprietário foi lá ver o apartamento que ele ia pegar na permuta. E não tinha R$1 no bolso. Não tinha R$1 no bolso, Cícero. E aí, minha esposa era bancária, né? E ela tinha uma ação na justiça que já fazia mais de 10 anos. Não saía. Cícero, o proprietário da casa foi no apartamento. Ele entrou, eu posso usar o banheiro? Educadamente. Foi lá, usou o banheiro, saiu. Falou assim, pegou na minha mão e falou, você acabou de comprar uma casa. Olha. E nós temos R$1 no bolso, escuta isso daqui. Aí, ele pegou nosso apartamento. Nós assinamos um contrato na imobiliária. Um mês exato, Cícero, liberou o dinheiro na audiência. Nossa, pagamos o restante à vista. Deus, ele foi e honrou, pagamos à vista, Cícero. Você viu que aí foi mudando tudo? Então, eu entendi que ele é o provedor, né? Sim. Ele que provê. Ele, em Ageu
Ageu 2, ele fala, eu sou o dono da prata e do ouro, né? Tudo vem dele. Ele que, se ele não tiver no negócio, muitas vezes fica difícil. Por isso, o segredo é apresentar ele, né? Senhor, eis-me aqui, ó, tá aqui, ó, o projeto é do Senhor. Colocar no altar, né? Ele fala que todas as nossas expedições estejam conhecidas no altar dele, ó. Para ele dar. Porque o que ele quer? Abençoar a gente. E não sei se você percebeu que quando você conquista alguma coisa que Deus te dá, é uma rocha. Ninguém consegue. Às vezes muitas pessoas falam assim, compra um carro e logo em seguida bate o carro. Então, quando Deus te dá alguma coisa que vos é merecedor, o diabo não cisca ali em cima. É uma coisa que é uma rocha. Então, né? Mas eu posso falar isso também, ó. Deus, ele vem, promove, ele dá. Só que no meio do caminho a gente quer fazer do nosso jeito. Então. É perigoso. Aí vem o projeto, vem o processo, né? Aí vem o processo também. Porque quando a gente adquiriu a casa, vem muita gente, amigos, tudo, mas vem muito curioso também. Vem muitas pessoas. E aí, querendo ou não, entrou meio com o vento, né? Porque realmente nem todo mundo quer ver sua vitória, né? Lógico. E aí, querendo ver o vento, aí nós oramos, né? Se posicionamos, já começamos a vigiar. Porque o segredo de manter a bênção é manter na comunhão. Porque ele dá a bênção, só que agora eu já sei andar, eu vou andar com as minhas pernas. Não faça isso. Eu vejo muitos irmãos perdendo a bênção, muitos irmãos pegando luta, porque Deus abençoou, aí agora eu vou agir. Quantas pessoas pega a bênção com Deus e vai glorificar o diabo? Não pode. Abandona tudo. Abandona. Aí Deus fala, filho, quem deu foi eu. E do mesmo jeito que ele dá, ele também fala, não. Porque as pessoas, eles não entendem. Se perde, Se perde, não pode se perder. Tem que ter uma visão, tem que entender que ele que nos abastece todo dia. Ele é o provedor diário, o papai. Então que a gente entende isso. Então ele fala assim, se você for grato, e sempre reconhecer. Porque tem gente que quer tocar na glória. Não faça isso também. Fala, não, Senhor, todo tempo eu sei que eu estou aqui por causa dele. Hoje nós estamos reunidos aqui porque ele achou graça. Ele prepara tudo, né? Sim. Porque ele sabe quem ele coloca, o tempo que ele coloca, do jeito que ele coloca. Quem coloca as palavras na boca, ele sabe, Cícero. E aí assinamos o contrato, deu um mês exato, liberou o dinheiro, pagamos à vista. E no meio do caminho ainda o inimigo queria colocar o embaraço, mas aí no final deu tudo certo. E o nome do Senhor foi glorificado. Aí depois ele falou, espia a terra, que eu vou te dar um comércio aí embaixo. Aí essa história é forte. Eu não sei se você vai querer contar tudo. Essa história é forte. Essa história, Cícero, porque um pastor com uma adega, já viu isso? Olha para você ver onde que Deus me colocou. Eu lembro daquilo ali, né? Lembro daquilo ali. Cícero, Deus abriu uma porta para mim, porque eu sempre fui autônomo. E Deus falou assim para mim, eu vou te colocar numa empresa como gerente. E me colocou numa distribuidora de bebida lá no Imbu para trabalhar. E ali trabalhei, aprendi. E lá, só que lá era uma obra que Deus fazia na minha vida. Posso contar? Tá tranquilo? E ali a obra foi fazendo uma obra. E ali eu aprendi muito, ganhei muitas almas para Jesus. Rapaz, era todo dia, e vinha uns pessoal no estacionamento da distribuidora pedir oração. Falaram que tem um pastor aqui. Aí eu ia para um lar, eu ia fazer entrega, fazer oração aqui, fazer oração ali, parava. Era padaria, era mercado. Onde Deus mandava, a gente estava lá. E aí isso fechou, acabou o tempo naquele lugar. Aí eu vim para cá. Aí ele falou assim, eu falei, Senhor, eu vou te dar um comércio. O Senhor falou para mim. Eu falei, mas que ramo, pai? É o mesmo ramo de atividade. Eu falei, pai do céu, eu sou pastor e o com a adega vai dar ruim. Aí ele falou, não, pode abrir que eu sou contigo, filho. E eu abri. Aí minha esposa não quis descer não, Cícero. Falou, eu vou descer nada, eu sei que abriu, não sei o quê. Aí Deus falou com ela, falou, ou você desce ou eu trato contigo. Chorando foi e desceu. Você vê como Deus faz o negócio. E aí, a gente abriu primeiro dia abriu uma adega, e um pastor apareceu lá, para falar. O senhor é pastor, não pode. Aí ele passou na porta, Cícero. E antes dele entrar, eu falei, Senhor, se ele falar alguma coisa, eu sei que o senhor não está no negócio, eu fecho e vou embora. Ele bateu na porta, pois o pé não conseguiu entrar. Aí ele falou assim, é de Deus sim.
Fique em paz, virou as costas e foi embora. Cícero, você não faz ideia do tanto de alma que eu ganhei naquele lugar. De pequeno, de médio e de grande. Pessoas que iam com vício saíam liberto. Pessoas que usavam droga saíam liberto. Pessoas que estavam na prostituição saíam liberto. Pessoas que estavam no casamento arrebentado saíram liberto. Metade da igreja está lá hoje que frequentava a adega. Aí, deixa eu te contar, não, Deus transformou. Quando Deus que tem uma obra, e tem meu amigo até hoje, Diego, rapaz, abençoado. Ele era, onde que é a igreja hoje? Era um restaurante. E ele bateu na porta lá e ele estava mal. Eu falei, o que você tem, cara? Foi comprar refrigerante pro restaurante dele. Aí ele falou, pastor, eu não estou bem. Aí era o relacionamento dele, né? Aí Deus mandou falar, vou restituir. Aí ele me ofereceu o restaurante para me comprar. E aí eu falei, pego. Aí eu falei, só que Deus já tinha falado comigo que ia me dar uma igreja. Só que eu falei, quando é igreja, você não se paga um ponto para a igreja. É. Aí eu entendo isso, né? No meu conhecimento, você não se paga. Eu falei, então se é para a igreja, se é para pagar, então não é igreja, ainda é para ganhar o pão. E ali, Cícero, tudo que Deus mandou falar para ele se cumpriu. Ele foi viajar com a esposa dele, voltou, Deus restaurou. E aí eu tentei uma semana no restaurante, só que não fluiu. Não era aquilo, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu fui no monte, orei, busquei, nada, Deus não falava nada. Eu, com um monte de irmãos, pastores, profetas, e ninguém falava nada. Eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E era um valor alto, eu tinha que pagar para ele. Aí, na segunda-feira, ele chegou lá na porta da adega. Aí ele falou, pastor, como é que tá lá o restaurante? Aí eu falei para ele, aí o Senhor falou comigo, falou, fala para ele que lá não é mais restaurante, lá vai pegar a minha palavra, lá vai pregar a minha palavra. Ele travou na porta e me deu a chave, eu não quero um centavo. E ali começou a igreja. Quando a igreja firmou, no primeiro mês que a igreja firmou, o Senhor falou, agora fecha a adega, você só vai ficar na minha obra. Porque você vê como ele é estratégia. Ele faz, por isso aquela palavra em 1 Coríntios, eu uso os loucos para confundir o sábio. Ele faz de um jeito, Cícero, para ninguém entender. E ali era só o canal para mim chegar do outro lado, porque ali vinha almas que precisavam chegar na presença de Deus. E usar você para transformar as vidas, né? Você está entendendo? Você vê lá tanta gente que, né, tanta transformação, tanta coisa boa. Tem muitos que lá, há 10 anos atrás, eles tomavam uma cervejinha lá, eu falava lá... E aí hoje está na igreja glorificando para onde vem. E virou, sabe o que é gostoso? Que virou uma história. Não é uma coisa que foi forçada, não é algo que você brigou ou tentou empurrar a goela abaixo de ninguém. Não, foi algo espiritual. Hoje é um irmão adorador que está na palavra. Muitos que estão lá hoje foram libertos, sabe? De uma escravidão, né? E hoje está vivendo novo. Retomando aquela pergunta sua, a pandemia. Cícero do céu, a pandemia foi sério. Foi. A pandemia foi sério, Cícero. Perdeu muita gente, né? Muita gente. Cícero, eu estava numa fé, num altar, eu estava numa fé tão grande. E eu achava que não ia fechar as igrejas. Eu, no meu coração, falei, não vai fechar porque Deus não vai deixar. Cícero, nós estávamos no culto de terça, na quinta não tinha mais nenhuma igreja aberta. Tinha parado tudo. E morrendo gente, Cícero. E a gente no monte orando, depois não podia nem subir o monte, porque eles barraram também. Que negócio louco essa pandemia, né? A gente não imaginava nunca que a gente ia ficar trancafiado, todo mundo desesperado, aí a turma começou a pegar, parecia que todo mundo estava doente. Foi um negócio muito... Ô Cícero, o que eu vou te falar aqui, de verdade, Deus ele me revelou bem no começo da pandemia. Ela já estava... Em janeiro já estava alojada. Só que divulgaram ela depois do carnaval, né?
Para não atrapalhar as festas e tal. Então, infelizmente as pessoas veem muito dinheiro. Acharam que, eles acharam que ia ser uma coisa simples, realmente foi. E o negócio já estava pesado. Eu acho que aquele caso que eles falaram lá no começo, o primeiro caso, acho que já estava tendo um monte de coisa. Teve amigos meus que pegou já estava espalhado. Ele falou assim, eu passei por isso porque os sintomas eram os mesmos. Teve amigos meus que pegaram e não sabia nem o remédio que tomavam. E na realidade a gente achava que era um negocinho meio. E eu acho que a gente perdeu tanta gente, eu acho que os médicos, nem eles sabiam lidar com isso. Entendeu? Porque qualquer coisa entuba e faz isso. E eles também ficaram também meio doidos. E acho que aí foi na onde que começou a morrer gente. E, nossa, o negócio foi uma paranoia que. Olha, foi pesado, né? Então aí você vê como que é, né? Como o amor de Deus pesa, né? Às vezes as pessoas, nós somos dono disso, somos dono daquilo. Não. Entendeu? Deus faz com o ar assim, acabou. Exatamente. Acabou. E a maioria subestima, né? Essa pandemia, só que eu achava que depois da pandemia as pessoas ficariam um pouco melhor, mas você vê que acho que o pessoal ainda continua no submundo aí. Você vê como é que tá aí tanta baderna isso e sei lá. É complicado, né? Eu tive uma revelação no começo da pandemia. Eu estava no monte orando. Ele me mostrou a primeira etapa, a segunda etapa. Mostrou cidade sendo alagada. E eu chorava no Monte Cícero. Eu chorei muito. E eu falei assim, mas por quê? Ele falou, filho, porque o homem se prostra para tudo, mas não se prostra para mim. Quando eu entender que é eu que mando em tudo, eu mudo a história. Então foi permissão, Cícero. É difícil falar isso, mas eu vi claro mais que a água. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Mas ele falava para mim muito claro, falou assim, a turma, o povo da terra, ele se prostra. Que veio a pandemia, você via muitas pessoas orando não para Deus, mas para abrir a porta. Mas quando a gente entende que a gente é adorador, viemos para adorar, ele falou, filho, estão se prostrando para tudo, mas não estão se prostrando para mim. Porque é eu que mudo, filho. Se entrar na concordância, eu restauro tudo. E a gente preocupado com tudo aqui embaixo, Cícero. E aqui nós somos passageiros, somos peregrinos. Cícero, nós estamos de passagem. O nosso lar não é aqui. Não adianta a gente tentar forçar. Porque a gente tentar. Agora, assim, a gente decide para onde que a gente quer ir, né? Se é subir ou descer. A decisão está na nossa mão também. A escolha é nossa. Mas é muita maldade, muita ganância. E as pessoas não pensam nas outras. Você vê, hoje nós vivemos aí uma população, né, adoecida. Né? E a modernidade chegou. As pessoas não estava preparado para aquilo, né? Então você vê, eu acredito que sim, acabou dissolvendo principalmente a família, né? Que é a coisa mais importante, que é a base de tudo, né? Então você vê, nós tivemos há uns tempos atrás aí esse negócio desse bebê reborn, né, que o pessoal inventou, você vê, olha que maluquice, né? Então, quer dizer, as pessoas elas estão com falta de, sabe, elas estão perdidas. Então é muita maldade, ninguém pensa, a maioria não pensa em ninguém. Você vê, deveria ser bem melhor, tratar melhor as pessoas. Tem muita gente ainda que passa fome, muita gente que, nossa, é complicado, né? Então eu acho que ainda tem muita coisa. Perdemos muitos amigos, muitas pessoas queridas, pessoas perderam mãe, né? Pai, filho. É uma coisa que dói na nossa alma. Na última eu fiquei preocupado porque eu sempre tinha bastante gente no meu contato, aí eu olhava lá, luto. Luto, eu falei, vixe, o negócio tá feio. E aí aquele negócio começou a apertar, e aí começou a chegar perto, eu falei, acho que agora o negócio vai... E aí, acabei também, né? A gente acabou sendo contaminado, né? Alguns não, né? E aí a gente teve, graças a Deus, olha como Deus é bom, né? A gente superou tudo isso e a gente está aí para continuar a nossa
nossa essa caminhada, jornada, né? né? Porque, ou seja, pode ser até duro falar, às vezes falar Deus permitiu. Parece até uma palavra dura, né? Assim, até, mas eu vi, Cícero, muitos amigos morrerem, pessoas queridas, que foi recolhida mesmo. E a gente sabe que também está no colo do Senhor, está lá com o Pai. Sim, sim. O tempo do Senhor, né? Vai estar tá tudo no paraíso, né? Que a Bíblia fala. Só que eu falo para você, muitos que foi invocado o nome do Senhor conseguiu voltar. Meu sogro estava a saturação 15%. O médico-chefe ligou para minha esposa e falou assim, você já fez o apelo para ele que ele vai morrer? Nós oramos, Cícero. O anjo foi lá e trouxe vida. Está em casa até hoje. Oh, glória. Porto de Safena, fumante de 30 anos, tinha de tudo para dar errado. Deus foi lá e colocou a mão. A mensagem que eu quero passar, se você está com o Senhor, irmão, ainda que esteja morto, viverá. Sim. É a Bíblia que fala, é Ele que diz isso para a gente. Então, se a gente confiar, descansar nele, acreditar, de alma mesmo, falou assim, eu vou entregar minha vida de alma, vou viver. Cícero, eu teve conhecidos nossos que fechou mais de 100 igrejas. O povo esfriou, que estava dentro da igreja, pessoas esfriaram. Cícero, sabe o que nós fazíamos? Põeva máscara. Cadê a fé, né? Foi, Cícero, muitas pessoas se esfriaram. A turma, teve até um caso aí que eu achei até engraçado, né? Que eu conheci uma pessoa que ele pregava também, né? E ele era uma pessoa de bastante fé. De repente começou esse negócio essa coisa arada toda, e eu vi que ele entrou em desespero. Eu falei, não, o negócio então tá feio mesmo. Se ele que tá entrando em desespero, então é isso. Eu acho que quem tem fé, né? Ela não tem medo. Não tem medo, porque então, a vida é feita de luta. De luta. Não adianta. Se você não lutar, você não tem prosperidade. Não adianta. Então isso é em todos os sentidos, né? Você vê muitas pessoas hoje, muitas pessoas mesmo, elas buscam, eu tô doente, eu tô com aquilo, e vai no médico, e vai para lá. Não. Tem que ter, né? Tem que ser uma pessoa estruturada para poder seguir em frente, porque senão o negócio é complicado. O Senhor, nessa época, o Senhor falou para mim, vai edificar as almas. Aí nós íamos lar em lar. Muitas pessoas iam morrer na festa, Cícero, porque estava sem um alimento, sem a palavra. Cícero, pela misericórdia de Deus, ninguém pegou. Se pegou, passou com uma gripe que nem viu. Ele colocou a mão, sabe? Passou com uma gripe e ninguém nem... Então Deus, ele entra, né? Ele entra nessa batalha. Só que tem que invocar o nome dele. Sim, exatamente. Porque muita gente não entende, ele não é entrão. O inimigo, ele vem, mata, rouba e destrói, ele invade. Deus não, ele é generoso. Você me aceita na tua vida, eu cuidar de você, ó. Olha a diferença. Mesmo sendo dono, hein? Ele fala, você me aceita cuidar de você, honrar tua casa, honrar tua vida, te ensinar um caminho melhor, pra você ter paz, ter felicidade. Olha que honra. Isso é uma honra. Isso é uma dádiva, né? E a gente vive isso pela misericórdia. E ele tem cuidado. E ele, por esse cuidado que a gente teve, que a direção do Senhor, que nós cuidamos de muita família, a igreja está aberta por causa disso. Porque muitos olharam e falaram, vai fechar, vai dar errado, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Mas esqueceram que abriu foi Deus, não foi o homem, né? E ali é forte, hein? Ali é forte, que eu conheço lá o trabalho, né? E, nossa, é só prosperidade. Só prosperidade. Por isso que nós tivemos a honra aqui de ter você aqui com a gente hoje, né? Batendo esse papo, falando um pouco da sua história, né? Vargem Grandense fazendo história, que agora é Vargem Grandense. É verdade. Não, e a gente também, torce bastante para a nossa cidade ser uma cidade próspera, né? A gente também tem a cidade também se encontra muita dificuldade, né? E acho que a gente tem que orar, pedir para Deus, né? Porque se a cidade vai bem, é bom para todo mundo, é bom para o povo, né? Para a população. Se a cidade vai mal, a gente fica, né, à deriva. Então acho que a gente tem que orar bastante, pedir bastante para a cidade, para os irmãos, para as coisas serem, né, seguir o fluxo, né? É verdade, Cícero. E aqui a honra hoje, né, desse grandíssimo aqui, né? E como é que faz aí para saber mais de você?
Vai na igreja fazer uma visita, né? Vai na igreja ali na avenida, né? Ó, gente, e aí... E lá é forte, hein? Pode mesmo, eu recomendo. Ali é forte mesmo. Esse pastor aqui não é brincadeira não. E tem a bispa também. Na próxima ela vai vir aqui, que ali é forte também. Nossa. Guerreira, companheira, lado a lado. Que família linda. Mãe, né? Abençoada. Que família linda. Parabéns para você, para a família, pelas coisas boas que você, faz acontecer em Vargem Grande, né? Eu acho que é isso daí, um homem de Deus. E Deus usa muito você para essa caminhada. Obrigado, Cícero. E eu fico muito honrado de ter você aqui a primeira vez com a gente, né? Que a gente começou esse bate-papo aqui, a gente quer sempre trazer pessoas que têm história, né? Certo. E uma coisa bem diferente. E é isso. E eu gostaria que você deixasse aí umas considerações suas finais, aí o que você tem, que você conta, que você deseja de bom para Vargem Grande aqui, para os nossos irmãos. Né? Cícero, o lugar abençoado, eu acho para mim foi um dos melhores lugares que eu morei, de paz, de comunhão, maravilhoso, muitas pessoas boas, né? A gente fez um trabalho um tempo atrás na guarda, na municipal, ajudamos na oração, nós íamos lá orar, hospital, a gente sempre faz um trabalho com a população aqui também. A gente abrange a todos, ora por todos, porque precisamos. Sim. Nossa briga não é com o homem, é com o espírito imundo, né? Nossa briga é com o inimigo. Exatamente. Então a gente ajuda a todos, ora a todos. A gente quer ver todas as famílias restituídas e restauradas. Então a gente está de portas abertas para acolher, para ajudar, para levar a palavra. E aqui eu só tenho que agradecer. Conheci muitas pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas com histórias bonitas, pessoas de caráter, pessoas de hombridade. Isso eu sou grato porque Deus colocou muitas pessoas boas no meu caminho. Eu só tenho que agradecer, né? E onde que Ele preparou um lugar para mim cuidar dos meus filhos. Que hoje meus filhos têm uma personalidade de paz muito boa, sabe? Uma coisa muito boa. Para mim é bom porque o local influencia, né? O local influencia. E nossa cidade é gostosa, né? A Vargem Grande é uma cidade gostosa, tranquila. Né? Um lugar assim. Eu acho que aqui nós vamos virar um paraíso logo. Eu creio. Mas que bom. Você quer dar alguma bênção aí para nós aí? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a todos que estão aqui. Que Deus venha abençoar, que venha prosperar, que venha multiplicar, que venha dar saúde, paz, fortalecer, dar estratégia. Que cada vida que você sentar aqui seja abençoada pelo Senhor. Amém. Que Deus venha honrar poderosamente, que as portas estejam todas abertas, os caminhos abertos. Que essa palavra do dia de hoje, que esse carinho venha chegar em muitas casas, trazendo vida, trazendo restauração, edificando as famílias na rocha, sabe? Que venha servir tanto para os pequenininhos, para os grandes, para os médios, para todos. Que venha servir para todos esse canal, que venha ajudar muitas pessoas, que precisa às vezes de uma estratégia, precisa de uma palavra, precisa de uma direção, precisa de um toque espiritual, precisa de um desperta. Eu sei que daqui vai sair. Vai sair e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Pessoas vão ser restituídas. Porque você está levando nada mais a informação boa, a palavra boa e o amor na casa de cada um. Vargem Grandense, né? Que Deus ele venha honrar poderosamente. Eu desejo para você, de coração espiritual, em todas as áreas, que Deus venha te honrar poderosamente, Cícero, você e sua equipe, que venha ser abençoada e que venha tudo dar certo em nome do Senhor Jesus, amém? É o que eu desejo para vocês. Agradeço por esse carinho, por esse convite, que Deus venha continuar te honrando. E eu espero vir mais vezes aqui, tá? Tá com vocês aí. Com a bispa, vim trazer a minha varoa junto aí, para nós continuar falando daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, pessoal, é isso daí, ó. Tivemos aqui hoje batendo papo com esse homem de Deus aqui. A gente só tem que agradecer a todos vocês, um grande abraço a toda a população de Vargem Grande e a todos vocês que esse vídeo aí, entendeu? E ajuda a gente aí a prosperar cada vez mais. Então, muito obrigado a todos aí pela atenção e glória, né? Obrigado pela Obrigado visita, pelo carinho, Deus abençoe a todos. Agradecer a todos aqui que final de semana estão trabalhando com a gente. Que Deus guarde, proteja e ilumine em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus, povo. Amém. Deus abençoe. Amém.